Então, hoje eu vou falar sobre Ho'oponopono, como eu divulguei aí pra vocês, né? Então, Ho'oponopono, eu adoro falar sobre Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono, ele foi por onde eu comecei, assim, essa trajetória, esse caminho aí. Ho'oponopono e meditação foi o meu pontapé inicial nesse processo aí, nessa jornada aí. E o que é mais importante nisso tudo, que eu quero começar falando, que eu acho que assim é mais que fundamental, né? Que na verdade, eu venho compartilhar o conhecimento que eu descobri e que fez muito bem para mim desde o momento que eu descobri. E que isso vem me conduzindo para um lugar que, assim, eu tenho um monte de desafio pessoal, eu tenho eu comigo mesmo, que ainda é um desafio pessoal, né? O meu jeito de ser, né? Que ainda muita coisa precisa melhorar, né? Precisa melhorar muito em relacionamentos, muita coisa ainda precisa melhorar. Mas isso que eu faço, isso que eu já pratico, esse caminho que eu comecei a trilhar, já abriu uma porta gigantesca na minha frente. Porque antes eu ficava num buraco escuro e não fazia ideia que eu estava nesse buraco escuro. Então, esse buraco escuro é o quê? Eu tava sentindo muita raiva no período da minha vida, muita raiva mesmo, raiva de algumas coisas, de algumas pessoas, de algumas situações. Então, isso eu senti que começou a me incomodar minha saúde, assim, eu ficava com muita gastrite, deixa eu ver como que eu explico, muito mal-estar, assim, no estômago, sabe? Me incomodava muito e eu percebi que isso era um sentimento que parecia que eu tava ruminando esse sentimento, uma coisa, raiva, por exemplo, ruminando raiva dentro de mim. Ei, Rui, boa noite. Então eu senti que eu tava ruminando raiva dentro de mim. E isso tava me incomodando, porque eu percebi que eu tava começando a adoecer com isso. Já estava doente emocionalmente, psicologicamente, né? E mentalmente. Mas eu percebi que estava chegando ao corpo físico, essa raiva que eu sentia. Então um dia eu falei assim, ai, o que acaba com a raiva? E perguntei lá no Google, porque estava me incomodando muito. E eu falei, não tem, vou procurar isso no livro e tal, religiões já frequentei. E nunca senti meu coração expandir, assim, falando, não, isso é a solução para mim. Aí eu procurei no Google. Quando eu entrei no Google, quando eu entrei no Google, eu procurei o que acaba com a raiva. E aí tava lá, Ho'oponopono. Eu falei, uai, tem uma receita? Porque eu pensei assim, tô procurando de bocora, de idiota que eu sou. Procurando o que acaba com a raiva no Google. E não é que tinha uma resposta? E eu fiquei super feliz, assim, ó, tem um monte de resposta aqui. E cliquei no Ho'oponopono, que é o que me, tipo assim, Ho'oponopono, o que é isso? Ho'oponopono, né? E cliquei e li a história que estava falando sobre o Ho'oponopono, contando sobre o Ho'oponopono. E o que estava contando lá, estava falando sobre o Dr. Heal Len. Dr. Heal Len hoje é o difundidor do Ho'oponopono aí pelo mundo, né? Começou com a Morna Nalamaco Simeona, né? Uma kahuna havaiana, que começou a divulgar o Ho'oponopono identidade própria. Aí que tá a identidade própria, porque o Ho'oponopono ele era praticado só nas tribos dos kahunas. A pessoa tinha um problema uma com a outra, um problema lá na tribo um com o outro, com famílias, essas coisas, e eles iam ao kahuna para pedir o kahuna para que ajudasse naquela situação. Então chegava no kahuna, o guru, né, o kahuna mesmo, chegava e falava, vamos repetia as frases, fazia uma oração, né, baseada naquele problema e pronto, solucionava, quebrava aquela energia em torno do problema. Mas só que a Morna, ela teve uma intuição na jornada dela lá de vida. Ela teve uma intuição de divulgar o Ho'oponopono para as outras pessoas, para que outras pessoas, sem precisar dos kahunas, conseguissem fazer isso sozinhas. Por isso, identidade própria. Cada um vai fazer do seu jeito, tomando propriedade dessa prática maravilhosa, divina, eu acredito.
né? E aí a Morna foi contra tudo e contra todos dentro da tribo, porque né, as outras pessoas não gostaram, não queriam, mas ela fez assim mesmo, né? Porque quando o coração manda, a gente só obedece. E aí ela começou a soltar aquilo pelo Havaí inteiro. Ei, Carlos Alexandre, boa noite. Então, aí ela começou a soltar isso pelo Havaí inteiro. E começou a fazer palestras, e começou a ensinar o Ho'oponopono, identidade própria e tal e tal. E de repente, o Dr. Hugh Len, como eu falei para vocês, ele procurou a Morna, porque ele estava com problema. Ele ficou sabendo do Ho'oponopono, né? E procurou a Morna para solucionar um problema que ele estava tendo na família dele, que era a filha dele expelia sangue pelos poros. Eu não sei o nome da doença aqui. E ela expelia sangue pelos poros e ia morrer. Tinha pouco tempo de vida. E o Dr. Hugh Len ouviu da Morna que perguntou para ela, né? Ele foi várias vezes em palestras, chegou lá nas palestras, ele voltava para trás antes da palestra terminar. Ele ia e voltava para trás antes da palestra terminar. E eu imaginei que talvez pudesse ser pela mesma coisa que me impediu de abrir a cabeça um ano antes de começar a adoecer. Que uma moça, eu vi um vídeo de uma moça no YouTube e ela falando assim que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. E eu ouvi aquilo e falei assim, gente, essa mulher não sabe nada do que ela tá falando. Porque eu não sou responsável pelo mal que aquela pessoa tá me causando. Eu não sou responsável pelo que aquela pessoa tá fazendo pra mim. Eu não quero que ela faça aquilo pra mim. Então como que eu sou responsável por isso? Então isso não entrou na minha cabeça, eu tomei antipatia dessa mulher e fiquei um ano a mais batendo cabeça. E aí apareceu o Ho'oponopono na minha vida. O que o Ho'oponopono falou? Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Eu vou explicar direitinho por que disso. Então, aí o Dr. Hugh Len não aceitou isso. Eu acredito que possa ter sido esse o ponto que incomodou ele também. E ele foi ir embora. E aí ele ia em outra palestra e ia embora. Ele voltou, acho que 3, 4 vezes de palestra no meio e voltou. Mas na última vez ele falou, não, eu vou ficar até o final, eu vou encontrar com ela e vou perguntar para ela que se eu fizer Ho'oponopono, eu vou conseguir ajudar minha filha, que tá doente. E aí, o que aconteceu? Ele ficou até o final, perguntou a Morna. Morna, se eu fizer Ho'oponopono para minha filha, eu vou ajudar ela a curar? Aí a Morna falou assim que não era garantido. Mas que ele não tinha nada a perder. Mais ou menos isso, tá, gente? A história. E aí ele começou a fazer Ho'oponopono. Acreditou naquilo, né? E começou a fazer. E o que aconteceu? A filha dele melhorou. A filha dele melhorou. Foi curada. Ele tem até um netinho hoje. Pra filha que ia morrer, né? E hoje ele tem um neto dessa filha. Então imagina a alegria dele, né? De ter conseguido esse processo. E depois disso, ele grudou na Morna e virou, assim, o outro representante do Ho'oponopono aí. Então ele foi contratado, a história que eu achei no Google foi essa. Ele foi contratado por uma clínica, tipo um manicômio judiciário, lá no Havaí. Ele foi contratado por um amigo dele para trabalhar nessa clínica atendendo os presos. Que nessa clínica tinha muito problema, ninguém parava lá para trabalhar, a energia era muito densa e os presos eram assim, né? Manicômio judiciário, são presos que fizeram crimes assim. Nós, na sociedade, chamamos de hediondos, né? Alguns, não sei se todos, né? Então, ele foi convidado para trabalhar nessa clínica. E ele falou que não queria ir até a clínica, que ele podia trabalhar da casa dele, porque ele ia usar o Ho'oponopono. Mas aí o diretor da clínica falou que não podia, porque ele tinha todo um processo para integrar um funcionário, e ele precisava ir. Então ele falou assim que queria uma sala com o prontuário de todos os internos, e que não queria atender ninguém, ele só queria o prontuário dos internos. E ele começou a fazer Ho'oponopono para esses internos desse manicômio. Só que a forma que ele usava, que o Ho'oponopono é a repetição de 4 frases, né? Ele limpava nele, eu limpo em mim
as memórias que compartilho com o fulano de tal. Sei lá quem que era o fulano de tal. O Jovassi. Jovassi, falava o nome dele todo, lia, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Ia lendo os prontuários e falando, repetindo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu limpo em mim as memórias e compartilho com fulano de tal. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te... E repetia. E a clínica foi melhor, as pessoas foram melhorando. Os internos que tomavam pancadas de remédios foi diminuindo a dosagem. E eles foram melhorando, e o diretor da clínica mandou pintar a clínica, e os funcionários que estavam indo embora começaram a ficar, não ficavam com tanto medo dos internos. E só foi melhorando, melhorou tanto que hoje, não sei hoje, né? Mas a clínica na época fechou, não tinha mais interno, todos melhoraram, cada um no seu nível, né? Cada um no seu nível, mas todos melhoraram. Qual que é a mágica do eu limpo em mim as memórias que compartilho com fulano de tal? Porque todos nós, gente, todo mundo aí já ouviu falar, somos um, todos somos um, todos... É por aí mesmo, que todos somos um. Então, tudo que tem no outro tem em mim. Então, o poder do Ho'oponopono é isso, eu limpo em mim. Se tem alguma coisa naquela situação, com aquela pessoa, naquela história, que tá me incomodando, eu limpo em mim as memórias que eu compartilho com essa situação. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E repete inúmeras vezes. Eu repetia milhões de vezes por dia. Eu acredito que dá milhões de vezes, porque eu acordava, eu dormia com a frequência, com a música do Ho'oponopono, acordava escutando o Ho'oponopono, mentalizando o Ho'oponopono, fazendo as orações de vez em quando, mas o que eu focava mesmo é no sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Que só isso já é mágico. Então, por que hoje eu estava assistindo uma aula com a querida, que eu gosto muito, e ela falou assim que não fala mais sobre o Ho'oponopono, porque ela não, não é que ela não acredita nessa ferramenta. Ela falou que se a pessoa não melhorar ela mesma, nada que ela fizer vai adiantar, realmente. Nada, se eu não escolher, se eu não chegar, tipo assim, eu tava eu já tava de saco cheio de estar naquela situação que eu tava. Sentindo muita raiva, sentindo muita confusão mental, sentindo um monte de coisa que eu não queria sentir aquilo. Aquilo tava me fazendo mal. Então, eu escolhi verdadeiramente, mas assim, com sede, com foco. Eu escolhi, chega dessa pessoa, chega dessa Emília aqui. Agora eu quero uma Emília mais leve, mais isso, mais aquilo. Eu determinei. Então eu peguei tudo quanto é ferramenta. Tudo não. Peguei o Ho'oponopono, que era uma ferramenta excepcional. Que quando eu li aquilo, eu falei, vou praticar só para ver se dá certo. E o que aconteceu? Deu muito certo. Mas por que deu muito certo? Por causa do meu foco. Sempre é o foco. Eu escolhi. Eu cansei daquela situação. Eu cansei de ficar aquele tanto de energia ruim, de fofoqueira, de tudo quanto era coisa ruim que eu estava carregando há anos. E que começou a pesar. Começou a pesar na cacunda, né? E aí eu não queria mais aquilo. Então eu comecei a fazer Ho'oponopono. E comecei a limpar em mim as memórias que compartilhava com o outro ou comigo mesmo. E simplesmente praticando o Ho'oponopono. Incessantemente. Era meditação e Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono, gente, eu não preciso parar de fazer as coisas para fazer Ho'oponopono. Eu tô aqui trabalhando e posso estar mentalizando, escutando uma frequência, escutando uma música. Tem músicas, um monte de músicas no YouTube do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tem inglês, tem um monte de idioma, tem japonês, tem tudo misturado, os idiomas misturados, francês, japonês, inglês. E assim, é uma coisa que bombou. Por que o Ho'oponopono bombou? Porque no YouTube tem 200 milhões de pessoas falando sobre o Ho'oponopono. Porque funciona. Simples assim. Você vê uma técnica que tem muita gente usando, é porque funciona. Igual o Reiki, igual o Theta Healing, né? Igual o Seiken, igual o All Love. Tem um monte de técnica que super funciona. Então, por isso que pega. Por isso que tem um monte de gente fazendo. Por que não funciona comigo? Eu já fiz um monte de vezes. É porque você não focou. Porque não foi foco. Você não estava querendo uma transformação real. Você não escolheu se transformar realmente. Você não desejou. Porque você ainda não percebeu
às vezes, o emaranhado que você tá. Porque o mesmo dom do Dr. Hewlett, da Morna, todo mundo é igual, não falei que todos somos um? Então tudo que um tem de muito bom, que eu admiro muito no outro, tem em mim. E aquilo que eu critico muito no outro, que tem, nossa, tem pavor, meu santo não bateu, eu tenho em mim. Então, quem é responsável? É aí que eu entendi a sacada. O que acontece, gente? Por que a gente é responsável por tudo que nos acontece? Porque a pessoa que está te provocando, ou que te fez mal, ou que abusou de você, ou que sei lá o que ela fez, ela não tem essa consciência. E você tem. Agora, você pode escolher ficar refém dessa situação horrorosa, ou escolher mudar essa situação. Porque a pessoa, ela não tá nem aí, ela não quer mudar, ela vai continuar te infernizando. Ou aquela situação vai continuar te infernizando. A escolha é sua de transformar. Porque eu não quero mais a situação, eu não aceito mais a situação. O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Tem milhares de ferramentas. Escolha uma que adapta mais com você. Ho'oponopono super adaptou comigo, eu super adaptei com o Ho'oponopono. Porque ele é muito simples, né? Muito simples. São só repetir 4 frases. Tem algumas orações, tem a oração da criança interior, tem um monte de oração, um monte. Mas o que eu senti, assim, uma melhora mesmo, é a repetição. Eu comecei a sentir leve, mais leve, mais leve. Logo assim, no primeiro mês, me deu um torcicólogo, que eu não conseguia mexer, a coluna até lá embaixo. Até embaixo, assim, da coluna tá travada. Por quê? Porque o copo de água, meu copo de água estava sujo. A água estava turva, nojenta, podre. E quando a gente coloca a água limpa, vai colocando água limpa no copo que está com a água podre, suja, o que acontece? A sujeira começa a submergir. E aí eu sinto um monte de coisa, eu sinto mal. Aí tem gente que fala assim, eu não pratico muito Ho'oponopono porque, não, eu tenho medo. Não, tem isso. É porque não tá no foco ainda. É porque ainda precisa acontecer várias coisas com essa pessoa para ela despertar e perceber que aquele padrão, aquele lugar, aquele caminho não está conduzindo a lugar nenhum. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Isso não quer dizer que eu estou perfeita, que eu sou perfeita, que eu sou a pessoa que, super sensato. Não, quer dizer que eu estou no foco. Eu estou no foco. Dentro desse foco que eu estou seguindo, dentro desse caminho que eu estou seguindo, eu tenho um foco. Vai ter desafios nesse caminho. A escolha é minha, desistir ou permanecer. Agora eu sei para onde que ele está me conduzindo. Porque o que eu percebo em mim? Como que eu sinto? Não é como que eu analiso, como que eu sinto, né? Várias vezes eu fiz o Ho'oponopono e o ambiente de trabalho funcionou muito, mas muito mesmo, muito. E questão de relacionamento com o outro, com o coleguinha de trabalho, funcionou muito, muito. É uma ferramenta excepcional de limpeza e de mim mesmo. Eu comecei a me sentir mais leve, mais bem comigo mesmo, né? Então, o Ho'oponopono, eu vou ler aqui para vocês do livro, o grande livro do Ho'oponopono, que é um dos livros, eu tenho outro aqui maravilhoso, que também é do Joe. Esse foi o primeiro livro que eu li, Limite Zero, excepcional, adorei. Fala, o Joe Vitale teve um encontro com o Dr. Hewlett, passou uns dias com ele, e aí ele escreveu esse livro que o Dr. Hewlett permitiu. Eu vou ler para vocês aqui, desse livro aqui, Ho'oponopono, Manual de Instrução. Fórmula do Ho'oponopono, a fórmula, entende? Por isso que tem as orações, é super legal, mas a fórmula, qual que é a fórmula? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tem gente que fala de outra forma, sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Não faz muita diferença, né? Eu gosto de seguir sempre, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu já fixei isso na minha mente, é que quando eu tô parada, sem fazer nada, minha mente repete, sinto muito, me perdoe sozinha. Ei, Regiane, ei, Vênio, boa noite, bem-vindos. Então, essa é a fórmula do Ho'oponopono, essas 4 frases, né? O que querem dizer essas palavras? Sinto muito é reconhecer a sua criação. A sua criação o quê? Que eu criei aquele padrão. Reconhecer que
De alguma forma eu estou criando aquele padrão. Perdão, porque eu não sabia que tinha isso dentro de mim. Obrigado, ou sou grato, né? Eu prefiro sou grato, que aqui no livro tá obrigado, mas eu prefiro sou grato, que a palavra no dicionário é diferente, tá? Quem quiser pesquisar aí, a palavra sou grato e obrigado é bem diferente a vibração de cada uma, tá? A vibração da gratidão, ela tem mais de 600 Hz naquele padrão energético, tá? Então, assim, para mim sou grata é muito mais potente. Então, eu te amo. Amo você, minha divindade interior, que é essa luzinha que todo mundo tem dentro de si. Então, quando a gente reconhece que tem algum padrão que está sendo repetido, ei, Alessandra, bem-vinda, amor. Tem algum padrão que está sendo repetido mentalmente, negativo, que não está te conduzindo a um lugar de paz, a um lugar de bem-estar, corta. Como que corta? O Ho'oponopono é uma das ferramentas. Tem milhões de ferramentas. Mas o Ho'oponopono, assim, é uma que eu senti muito rápido. Uma faxina muito rápida que eu senti, que eu percebi no meu campo. Então, é uma escolha. Você pode escolher ficar duvidando, é porque você ainda não tem um objetivo, mas eu tenho um objetivo. Então, por isso eu acredito. Por isso eu foquei, né? Nesse período eu foquei muito, com muita força. Então, quando dizer esta fórmula? Quando você estiver diante de um conflito, uma reação violenta, um acidente, um trauma e tudo que despertar em você uma emoção forte negativa. Excelente para momentos assim. Você está numa situação desafiadora com alguém, discutindo ou vendo alguma coisa, limpe em você, eu limpo em mim as memórias, compartilhe com essa situação. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Ou simplesmente repita as 4 frases. Como dizê-las? Em voz alta ou baixa? Ou mentalmente? Eu repito muito mentalmente. É raro eu falar, só quando eu tô cantando aqui em casa, é raro eu falar isso alto. Então, mentalmente, já vale, sim, muito. Principalmente quando a gente está em ambientes, né? No trabalho, na casa, tem, né? Para as pessoas não assustarem. O que é isso que você está repetindo, né? A quem você está se dirigindo quando diz esta frase? A si mesmo, a sua divindade interior, aos seus protetores, ao universo, a Deus. É um reconhecimento mesmo, o processo que eu venho seguindo, para onde que está me conduzindo. E quando eu vejo que não está me conduzindo para um lugar legal, eu tenho tantas coisas que não estão conduzindo a gente, principalmente hoje em dia, para um lugar legal. Então, reconhecer isso. Reconhecer que você está poluindo sua alma com esses pensamentos, ações, né, emoções. Tem alguém sofrendo com tudo isso que você está sentindo. Quem é? Você mesmo. A nível de alma. Você pode fazer prevenção com ela? Você pode dizer a fórmula: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, mesmo quando não estiver sentindo nenhum conflito em especial. Isso permite apagar memórias que surgiram sem você perceber. Isso é fantástico. Certas pessoas recitam a fórmula como um mantra durante a caminhada, uma corrida ou um passeio de bicicleta. Então, você pode repetir de qualquer forma. Você pode pôr um fone, repetir o mantra, que vai limpando o seu subconsciente. Limpando todas as memórias negativas armazenadas. Mas ela limpa o grosso. Sabe aquele sujo que tá lodo? Deixa eu acabar de ler que eu vou dar um exemplo aqui. Você pode dizê-las durante um acontecimento feliz? Sim. Você tem à sua disposição uma ferramenta que lhe permite colocar o seu ego em repouso e viver a alegria plena, com toda a humildade. Maravilhoso isso aqui. Você pode fazer Ho'oponopono na frente da televisão. Você pode fazer Ho'oponopono na frente da televisão?
Você pode fazer Ho'oponopono diante de tudo que despertar em você uma emoção negativa. Pode ser na frente da internet, no telefone ou escutando o rádio. É preciso fazer todas as palavras da fórmula? Quando você começar a praticar o Ho'oponopono, tire um tempinho para dizer a fórmula em sua integridade, até ter integrado a sensação de cada palavra. Em seguida, obrigado, te amo, podem bastar. Eu não, eu já uso todas mesmo, as 4 frases, eu não abro mão, né? E sentir as 4 frases, sinto muito para você mesma, me perdoe porque a conduta que eu tenho levado na minha vida até hoje está me levando para que lugar, né? Me perdoe porque eu não percebia isso, eu não percebia que eu estou conduzindo a minha vida para um buraco, que era isso que eu estava fazendo. E te amo é perceber que uau, existe um Deus capaz de auxiliar nesse momento. E sou grata por perceber que tudo vai acontecer, que tudo isso vai ser liberado para você. Seu coração, esse peso, essa sujeira vai ser liberada. E por que limpar de frente à televisão, de frente a um filme que eu tô vendo, sentir mal? Porque isso vai tudo ficando armazenado no seu subconsciente. No nosso consciente, a gente armazena pouquíssima coisa, mas você acha que não está armazenando no subconsciente, porque você está habitando no consciente, mas vai tudo para o subconsciente. O subconsciente tem o poder de armazenar milhares de informações por dia. Então, se você limpa, sem parar igual eu fiz, igual eu fazia, então é muito mais fácil de você transmutar a negatividade do subconsciente. O que acontece depois? A calma chega. Você não se alimenta, você não alimenta expectativas com relação ao que vai acontecer, pois o Ho'oponopono consiste, antes de tudo, em alcançar a paz interior. E é isso mesmo. Por isso que o Joy Vitale colocou pontos limite zero aqui no livro, porque o Dr. Hugh Lane fala para a pessoa chegar no ponto zero. O que é o ponto zero? É como se tipo, a pessoa acabou de nascer, tá zerada, zerou, um bebezinho, zerado, né? Então, na verdade, zerado quando a gente chega na fonte criadora, em Deus. Isso é o zerinho, isso é o zero, a unidade, é tudo, é a expansão de tudo. Então, o Ho'oponopono é essa prática maravilhosa, de graça. De graça. Tem um monte de gente que faz um monte de curso, faz um monte de coisa. Você não te ensinaram a técnica mais que poderosa do Ho'oponopono. Ixi. Qual o segredo do Ho'oponopono? Foco, objetivo. Eu quero transformar minha vida. Esse é seu foco, esse é seu objetivo? A prática. Só as 4 frases, não tem segredo nenhum, gente. Nenhum. Não tem nada assim. Nossa, eu preciso aprender alguma coisa num curso com Ho'oponopono com fulano de tal. Não tem. E esse é um programa que eu coloco na mentoria para as meninas que fazem a mentoria. Tá no programa. Junto com as outras terapias, né? Então, como que eu vejo, como que era para mim antes do Ho'oponopono e depois que eu comecei a fazer Ho'oponopono, né? Porque além de fazer Ho'oponopono, tem uma super fera, uma psicóloga maravilhosa que chama Regina Tavares. Ela tem um canal no YouTube e ela fala tudo sobre o Ho'oponopono, tudo. Ela tem contato com o Dr. Hugh Lane, ela é toda assim, ela tem muita experiência com o Ho'oponopono. Eu adoro ver os vídeos dela. Traz muita expansão da consciência, eu gosto muito. E ela foca no Ho'oponopono, esse é o foco dela. Para quem interessou por esse assunto, para quem cansou da situação que tá e tá buscando uma coisa diferente, vai lá no canal dela, ela auxilia, ela ajuda, né? Eu também tenho um monte de vídeos aqui falando sobre o Ho'oponopono, né? Aqui mesmo no Instagram, tem também no Facebook. Então, qual que é como que eu me percebia antes de começar a fazer o Ho'oponopono? Era a mesma coisa eu estar dentro de uma caixa de vidro, que eu vivia dentro dessa caixa de vidro, e ela estava muito suja. Muito suja. Suja, cheia de lodo, cheia de sujeira nesse vidro. E eu olhava para o mundo achando que o mundo era aquela sujeira, as pessoas são aquela sujeira, mas aquela sujeira estava dentro do meu mundo.
Então, com o Ho'oponopono, isso foi começando a ser clareado. Eu comecei a compreender o outro. E eu percebi que a gente tem ligações uns com os outros. E se a gente está pensando mal de uma pessoa, mandando energia negativa para uma pessoa, isso vai até ela e volta quando ela pensa mal de mim também. Então, a gente fica cheio de cordão sujo ligado nas outras pessoas. Isso se chama cordão Aka dentro do Ho'oponopono. Então, foi isso que começou a acontecer. Comecei a fazer uma faxina. E também pessoas que eu trabalhei com elas, que estavam passando por momentos desafiadores, assim, muito complexos, que o Ho'oponopono fez assim, ó, uma transformação na vida dessas pessoas, de homens em específico, que são os que mais difíceis de procurar ajuda, né? Mas foram 3 homens, assim, 3 histórias de homens que eu ajudei, ensinei essa técnica e estava ajudando eles a sair de situações difíceis. E assim, foi muito rápido. 15 dias a situação estava resolvida, gente. Não é brincadeira. 15 dias. O negócio deslanchou e aconteceu. Um que tinha divorciado da esposa, a esposa não estava querendo deixar ele ficar com a filha. Tinha acabado de começar esse período de Covid. A esposa não queria deixar ele com o pai de jeito nenhum, a ex-mulher dele. Não queria. E ele morava na cidade do interior e ia ter que levar a menina para a cidade dele. E a mulher tinha que trabalhar e mesmo assim ela se virou, arrumou babá para ficar com a menina, para não ter que deixar ir com ele, ficar com ele, nem no final de semana. Mas o que aconteceu? Aí a gente conversou, eu dei uns toques nele, falei para ele começar a fazer Ho'oponopono. Ele começou a fazer Ho'oponopono, começou a se sentir bem, mas ele sentiu que ainda precisava fazer alguma coisa a mais nessa questão. E ele foi e resolveu por conta própria mandar uma mensagem para ela, para a ex-mulher. E usando as 4 fases do Ho'oponopono. Sinto muito por ter te magoado, sinto muito, me perdoe por não sei o que lá, te amo e sou grata. Ele usou as 4 frases dentro do texto que ele quis colocar. Então, a mágica aconteceu. E ela respondeu a mensagem e pediu que ele ficasse com a filha porque ela precisava trabalhar, senão ele ia perder o emprego. E ele ficou com a menina 1 mês. E eu nem sei como é que tá hoje, que a gente não tem tanto contato. De vez em quando eu vejo alguma coisa no Facebook, mas a gente não tem tanto contato. Então, resolveu a situação dele em 15 dias, 15, 20 dias, no máximo. Teve um outro rapaz que eu tava conversando com um colega meu na saída da faculdade. E a gente tava no ponto de ônibus conversando e um rapaz tava lá de bobeira e começou a conversar com a gente. Falou assim que o assunto tava muito legal, que a gente tava falando sobre espiritualidade. E eu falei assim, que bacana que você gostou do assunto, que não sei o que e tal, beleza. Aí eu chamei ele para ir um encontro de meditação no parque, que eu fazia encontro de meditação no parque. Passei meu telefone para ele e falou, tá, se der eu vou sim. Eu, beleza. Uns dias depois ele me ligou, me mandou uma mensagem perguntando se podia me ligar. Eu falei assim, pode, né? Pode me mandar um áudio. Aí ele mandou um áudio falando que estava com um problema seríssimo, se eu podia ajudá-lo. Eu falei assim, posso, depende do quê, mas eu perguntei, e ele falou assim que estava no emprego e o chefe dele estava atormentando ele demais e ele estava perdendo o controle. Ele estava querendo quebrar o lugar que ele trabalhava inteiro, porque ele não estava aguentando trabalhar lá, porque o chefe estava atormentando ele. Ele trabalhava no supermercado. E ele começou a chorar nessa mensagem que ele me mandou. E aí eu falei com ele, olha, eu vou te ensinar uma técnica que me ajudou no relacionamento com as outras pessoas. Aí ensinei, falei para ele sobre o Ho'oponopono. E ele falou, eu falei que você pratica, faz umas outras coisas que eu também fazia, que eu ensino para as pessoas o que eu fiz em mim que funcionou. Que me deixou bem, que me deixou leve, que eu vi que aconteceu uma transformação ali. É isso que eu ensino para as pessoas. E aí o que aconteceu? Eu ensinei para ele, ele começou a fazer. E ele não estava dormindo à noite. Então essa outra técnica que eu ensinei para ele ajudou com que ele dormisse à noite, porque ele não estava dormindo. E eu estava com medo dele fazer tentar contra a própria vida, de tão desesperado que ele estava. Mas não é só pela situação do supermercado. O que acontece? As pessoas projetam a vida em certas situações. Então ele tinha problema de relacionamento com a mãe, com o pai, sabe? Ele é uma pessoa que não estava satisfeita com ele mesmo, com a imagem dele. Então tinha todo um contexto, né? Não é uma coisa que desencadeou um problema. São várias coisinhas,
né? Que de repente aparece uma coisa que faz aquilo explodir, né? Então eu ensinei para ele Ho'oponopono e ele começou a fazer, e praticando muito, eu acredito, porque ele estava desesperado mesmo. E 2 dias depois, eu mandei mensagem para ele, falei assim, ei fulano, tudo bem? Ele não respondeu. Eu falei, gente, cadê esse menino? Né? Tipo assim, 5 horas depois ele não tinha me respondido, eu fiquei preocupada, né? Porque ele disse que ia ter folga tantos dias lá. E aí eu falei assim, deixa, ele vai responder. Aí ele me mandou uma mensagem mais tarde. Falou assim, Emília, eu fiquei tantos dias sem dormir, né? Depois que você me ensinou essas coisas para fazer, eu dormi quase 24 horas, direto. E eu acordei, e a guria mesmo, tem mais ou menos 1 hora que eu acordei. E eu falei assim, nossa, que legal, né? Como deu resultado para mim, olha o resultado que vai dando para as outras pessoas. Maravilhoso, né? E aí ele começou a me sentir melhor no trabalho. Repetir, não deixava a mente, o cabeção ficar falando, nossa, você está sendo humilhado, você... Não, ele só repetia as 4 frases, sem parar. Pelo menos foi isso que ele me relatou. Por isso que chegou uma solução rápida. Então, eu acredito que com uns 8, 9 dias, ele estava colocando as coisas na gôndola e o chefe dele, esse que estava infernizando a vida dele no supermercado, chamou ele para almoçar. E ele ficou meio assustado. Falei, uai, o cara tá me enchendo o saco aqui, me humilhando, me ofendendo, falando um monte de coisa comigo. E me chama para almoçar? Aí ele foi almoçar com o chefe. Chegando lá, o chefe virou para ele e falou assim, que tinha feito tudo isso com ele, que queria que ele ficasse mais forte para poder ser gerente de uma parte lá do supermercado. Que ele estava agindo daquele jeito com ele para ver como que ele reagiria. E esse menino ficou numa alegria doida, porque nem acreditou. Ele pensou que ia ser mandado embora, e ele estava querendo ser mandado embora. Por fim, ele já não estava suportando aquela situação. E aconteceu isso, ele foi acionado pelo gerente para falar que ele ia mudar de cargo, ele ia subir de cargo. E esse menino ficou na alegria doida e falou assim, não acredito que o Ho'oponopono tem esse poder todo, porque ele limpou aquele sentimento negativo que estava pairando ali, né? E sentiu muito bem. A Alessandra está falando aqui, também sinto o poder do Ho'oponopono, é calmante para a alma, isso, exatamente, é uma limpeza, vai limpando, Alessandra, vai limpando a alma, vai limpando tudo, toda a sujeira que a gente traz, vai causar alguma coisa. Tudo isso que a gente traz de negativo pra gente vai causar alguma coisa. Então, o Ho'oponopono, ele vai transmutando. Então, tem mais casos aí sobre o Ho'oponopono, mas eu vou falar só esses. Eu quero contar um teste que um cientista famoso japonês, Masaru Emoto, fez com a água. Ele fez alguns testes com a água. No Japão tem gente que faz isso, tem vídeos sobre isso no YouTube, tá? Pessoas que fazem com arroz. Então, como que é isso? Como que o Masaru Emoto fazia com a água? Ele fez testes com a água usando palavras, para ver o poder das palavras, da energia das palavras. Então, ele colocou em potinhos de água, tipo ódio, um adesivo assim, ódio, amor, gratidão, raiva, colocou nos potinhos. E jogou aquela vibração, né? Ficou falando lá para os potinhos, não sei como é que ele usou lá na ciência, mas ele colocou em lugares também, presídio, ele colocou em lugares que vibram a energia mais densa. E o que aconteceu? Tem esse teste no YouTube também, Masaru Emoto. A fórmula do amor que repetia para a mesma água, não é água diferente, eles pegaram a água na mesma fonte e fizeram isso. Os fragmentos da água que era falado amor e gratidão, eles se transformaram em maravilhosas mandalas, estrelas, assim, a coisa mais linda. Quem tiver a oportunidade, veja esse vídeo no YouTube. A coisa mais linda, maravilhosa. E a energia que falava nos potinhos de ódio, raiva, a água ficava turva, cinza, escura. Então, para a gente perceber, né, o que a gente vem trazendo para dentro da gente. Por quê?
Porque a gente vibra uma emoção, uma energia. E o nosso corpo é 70% água. Então, se eu tô falando, tô sentindo ali raiva, ódio, né? Vingança, né? Vou matar fulano, essas coisas. O que eu tô trazendo para dentro do meu corpo? Porque é o mais próximo, o líquido mais próximo que eu tenho de mim. Né? Então, eu tô poluindo o meu corpo. Transformando a minha água interna numa má água, numa mágoa, numa poça morta. Então, as palavras te amo e gratidão têm um poder transformador. Mas não é só repetir, é sentir, buscar sentir. E se não está sentindo a princípio, não faz até sentir. Eu não estou sentindo amor, não estou sentindo gratidão. Faz até sentir. Faz, repete. Escolha você. Chega de escolher coisas que não vão acrescentar mais. Comece a escolher você. O que eu posso fazer para melhorar? Vou testar isso que a Emília falou. Porque funcionou para mim. Literalmente. Para quem faz, quem dedica mesmo, funciona. Não conheço ninguém que não fez o Ho'oponopono com vontade, que não resolveu a situação, o problema da pessoa. Não conheço. Desconheço esses casos. Por isso que tem tanto disso no YouTube. Porque funciona. Tem canais e canais aqui no Instagram sobre o Ho'oponopono. Né? Cada um do seu jeito, ensinando, né, para as pessoas, outros transformam isso uma fonte de trabalho, mas é cada escolha de cada um, né? Então, por quê? Porque funciona, é mágico, é maravilhoso. Então, é isso que eu queria falar sobre o Ho'oponopono. Né? Ainda tem outras ferramentas dentro do Ho'oponopono, mas eu acho que já tá bom, porque já passou da minha hora. Então, eu quero agradecer a presença de todos, é isso que eu tenho para falar sobre o Ho'oponopono, e quem quiser saber mais sobre o Ho'oponopono, me manda no direct, fala mais, comenta aqui debaixo desse vídeo, fala mais sobre o Ho'oponopono, tá bom? Então, gratidão, gente, boa noite.